Bom, hoje nós vamos falar novamente do anime Dungeon Meshi, mas de um outro ponto de vista, né? Porque a gente já falou da série, né? Nós vamos falar dos monstros do Dungeon Meshi mais pra frente, mas hoje nós vamos falar na questão de adaptação de RPG para literatura, né? E por quê? Tudo bem, porque apesar do Dungeon Meshi não ser efetivamente baseado numa aventura de RPG, né, ele é claramente baseado em D&D, né, no sentido dos monstros, da estrutura, né, então do pessoal descendo de um grupo de aventureiros, né, que é um ladrão, um guerreiro, um mago, né, então enfrentando todos os monstros, são os orcs, os basiliscos, os dragões, quimeras, né? E se a gente for pensar, eu sou jogador de RPG das antigas, né? Nos antigos D&D, que na verdade assim, a gente tem o D&D que virou AD&D, que voltou a ser D&D, né? Mas a diferença era que o D&D primeiro era quase um jogo de tabuleiro, né? Então você o mestre montava meio que um tabuleiro e ia falando pros personagens, pros jogadores o que eles encontravam, né? E aí já o AD&D não, já o D&D não era nada, né? Não tinha, era só na cabeça dos personagens, dos jogadores mesmo, né? Só que o que acontece? Vem um esquema muito RPG, que é o quê? Os aventureiros descendo no labirinto em busca de tesouros, né? E uma coisa que nós já até comentamos, né, sobre essa questão de adaptação de RPG é o que? Começa com os personagens, né? Por quê? Porque o leitor não tem ligação nenhuma com o personagem, enquanto o jogador tem. Então muitas vezes o jogador cria o personagem lá na correria para fazer a aventura e não tem um background, né? Ele vai inventando, e aí os jogadores meio que tem já uma ligação entre eles, né? Então quando ele faz tipo de jogador eu não gosto, quando eu gosto, a gente é amigo, a gente meio que se pega. E é isso, e você tem que mostrar isso quando você está fazendo uma literatura. Por quê? Porque o leitor não tem essa ligação com o personagem. Então você tem que criar essa ligação, né? Então a criação, o histórico, né, o desenvolvimento dos personagens, né, uma ação essencial. Então, por exemplo, você pega no próprio Dungeon Meshi, né, o Laios, por exemplo, o guerreiro, ele é irmão da Fallen, que eles estão descendo lá para pegar ela, né? O Tio Chuck, que é o ladino, o Halfling, ele é amigo do grupo, né? A Marcili, que é a Elfa Maga, ela é amiga meu Deus, deu branco. É amiga da Fallen, né? E o Senshi, que é o anão, ele faz uma figura paterna, ele meio que cuida deles, né? Então você cria uma ligação com os personagens por causa disso, né? Então a curiosidade, né, as diferenças. Então, por exemplo, o que eu coloco, assim, vamos fazer uma história, e aí um dos personagens é um mercenário. Um mercenário é um personagem que ele é feito, ele trabalha por dinheiro, então, óbvio que ele não vai se matar por alguém, né? Assim que a coisa começar a pegar, ele vai embora. Por quê? Porque um mercenário morto, que adiantou o dinheiro para ele. Então você tem que tomar certo cuidado nessa questão da criação dos personagens, da criação. Então você vê que no Dungeon Meshi tem muitas histórias no meio da história contando o passado dos personagens, né? Como a Marcili ficou amiga da Fallen, né? Então contando até o background do Senshi. Por quê? Porque você quer saber disso. Esse é um ponto que você quer saber. E um outro ponto que o autor trabalha, que a gente fazia muito também no comecinho, nessa questão do D&D ser sempre essa coisa de ir no labirinto, né?
que acontecia também muito nesses joguinhos eletrônicos mais antigos, que é o que? O autor se preocupa com a biodiversidade do labirinto, né? Então, quer dizer, porque a gente lembra dos jogos antigos, assim, você entrou numa sala. Você entrei numa sala, legal. Você foi atacado por aranhas gigantes. Você fala, tá bom, né? Aí fomos lá, matamos aranhas gigantes. Do outro lado da sala tinha uns orcs. Você falou, peraí, né? Quer dizer, e os orcs não se mexeram, não fizeram nada enquanto a gente está sendo atacado pelas aranhas gigantes, né? As aranhas gigantes não vão atacar os orcs para comer eles, né? Só a gente. Então fica essa questão de você ter que pensar, né? Quando você vai fazer o livro, né? O que você às vezes nem pensaria, na verdade deveria pensar, o mestre deveria pensar, né? Mas não necessariamente isso acontece, porque a diversão de repente está lá no matar o monstro, fazer isso, né? E que na leitura não acontece porque você está se empolgando, além disso, com a história, né? Não só com a ação, né? Então desse ponto, né? do ponto de que, por exemplo, sei lá, tem uma área que tem um bando de lobos. Matamos um bando de lobos. Então, que bicho os lobos atacam? Os lobos se alimentam, sei lá, de lebres e coelhos selvagens e pequenos mamíferos. Então, se não tem os lobos, esses bichos vão ser maiores, né? Esses bichos vai ter mais da próxima vez. E eles vão destruir mais o meio ambiente, que é a questão até que a gente vê, né, da biodiversidade de um meio, né? E você tem que pensar nisso na sua história, seja no seu labirinto, principalmente no seu labirinto, né? Veja bem, porque se você está fazendo uma história numa floresta, a pessoa não pensa muito, mas de novo é aquela coisa que a gente fala assim, imagina, os personagens estão chegando numa cidadezinha ou numa série de fazendas, próximo delas tem lá uma montanha. Eles vão lá pela montanha e descobrem um labirinto. No fim do labirinto eles descobrem um dragão. Você fala, cara, como é que todo mundo que mora no entorno, lá na cidadezinha que tem perto, nas fazendas, não sabe desse dragão? Quer dizer, o que esse dragão come, né? Ele deve matar uma vaca para comer. Então, esse é o ponto, né? Que a gente tem que considerar. Alguém deve ter visto ele saindo para se alimentar alguma hora, né? Então, quando a gente faz literatura, isso termina o leitor que não faz parte da aventura, pensa mais nesse ponto. Então nós precisamos pensar mais. Então por isso que a gente até considerou no falar de novo do Dungeon Mesh, porque ele trabalha muito bem esse elemento, né, de adaptação de personagens de RPG para que chame a atenção do público, da adaptação do labirinto, da biodiversidade do labirinto, para chamar a atenção do público, né? Para não parecer aquela coisa absurda, né? Aquela coisa, claro, então, o dragão, quer dizer, então os orcs que estão vivendo lá no labirinto se preocupam com o dragão, né? Então existe um elemento, não é aquela coisa assim, só nós estamos preocupados com o dragão, não, outros bichos também vão estar, né? Porque o dragão vai afetar a aventura dele, porque o dragão vai afetar a vida deles, né? Então é nisso que você tem que pensar. Por quê? Porque o leitor vai pensar nisso quando ele estiver lendo seu livro, e se ele vê que você não pensou, né? Então você pegou os personagens, adaptou os personagens e não criou uma história por trás, não criou um porquê da amizade deles, não criou um porquê eles estão ali, né? Então eu vou olhar e falar, cara, por que eu estou lendo isso? E do mesmo jeito, se você criar a história, assim, você criar o labirinto eu vou colocar um monte de monstros no labirinto e não tem lógica, o leitor vai estar lendo e falar, como é que isso aqui está aqui, né? Quer dizer, como é que numa sala tem uns orcs, né? Na outra sala tem umas aranhas,
na outra sala, de repente, né, tem uma quimera, você fala, ninguém se mata nessa brincadeira, né? Não, vamos ficar só esperando para matar os bonzinhos. Não é assim, né? Então, tem que criar o seu mundo, na verdade a gente fala muito disso, de criação de mundo, né? Do mundo na sua história com cuidado, né? Para que o leitor não fique olhando e falando, tá falso, porque é aquela coisa, né? Ele não gosta do personagem, né? Ele não gosta do personagem, ele não se ligou nos personagens, não se ligou no que está acontecendo, e ele desiste da leitura. Eu mesmo lembro quantas vezes eu não deixei de assistir uma série de TV porque mudou o ator. Por quê? Porque eu gostava daquele ator. E às vezes não era nem o ator principal, né? Deixou um ator que era um secundário e eu parei de assistir. Por quê? Porque não me interessava mais. Porque eu gostava daquele personagem, como aquele ator criava o personagem. Então é isso que você tem que pensar. É isso que vai fazer ou não o leitor continuar a leitura. Né? E é um cuidado a mais que você tem que fazer quando você está adaptando o seu RPG para a literatura. Então, dê uma olhada no nosso vídeo do Dungeon Mesh, né? Para saber mais. Assista um desenho, vale muito a pena, né? Muito divertido. Né? Deixe seu like se você gostou do vídeo. Né? Comente aqui se já aconteceu com você, de você sentir que um personagem era muito, não tinha ligação e você desistiu da leitura ou alguma coisa assim. Siga a gente está no YouTube, no LinkedIn, no Insta, no Facebook, sempre postando material novo, seja resenha de filme, resenha de livro, né? Artigo que nem esse ajudando o escritor, né? Conheça os nossos livros. Nós temos livros de policial com tecnologia, steampunk contos, steampunk romance, fantasia, terror, né, com vampiros, fantasmas, bruxaria, zumbis, zumbi meio de comédia, né? Nós vamos deixar o link dos e-books no primeiro comentário fixado e se você quiser as versões físicas, entre em contato com a gente e a gente vê como enviar, como você pode pagar e todo tipo de coisa. Espero que você tenha gostado. Até a próxima.